Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está no ar o programa Quer Fazer Entrevista e hoje o nosso programa ele tem uma alegria muito grande de receber aqui a representante de uma classe que temos um carinho muito grande. Eu particularmente tenho um carinho muito grande. Todos nós temos um carinho muito grande e sabemos que deveria ser valorizado muito mais, tanto pela sociedade quanto pelos educandários, pelo governo, pelo Estado como um todo. Estamos recebendo aqui hoje a professora, ela que é especializada na área de línguas inglês, tem doutorado em inglês, também é professora de espanhol e há muitos anos dedica sua vida às salas de aula a ensinar. É a professora Giancarla, a nossa convidada de hoje, para homenagearmos o professor, dia 15 de outubro, dia do professor. Professora Gian, muito obrigado por aceitar nosso convite e por estar aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço. Pois é, e é realmente uma das profissões mais lindas, na minha opinião, a profissão de professor. Você ensinar alguma coisa a alguém, por exemplo, você é pai, né, você tem a missão de ensinar o seu filho. É tão gratificante, né, e tão desafiador ao mesmo tempo. Né, e a profissão de professor também é assim, né, é assumir, né, aquela pequena criança que chega, né, pegar dos pais aquela criança e ter a missão de ensinar. Então eu acho muito desafiador, mas também ao mesmo tempo brilhante. E a Giancarla, quando começou essa paixão e quando começou a despertar, eu vou ser professor, eu quero ir para a sala de aula e ensinar. Bom, eu não sei dizer ao certo se era um desejo de ser professora. Sim. Mas assim, quando eu estava já na pré-escola, eu ajudava, né? Eu me disponibilizava, colocava ali a intenção para os professores de ajudar. E eu me lembro que um dia, meu pai conta, que eu lembro vagamente de andar na sala de aula, assim, ajudando os colegas. E meu pai conta que eu cheguei em casa e falei que eu estava muito cansada, que eu tinha trabalhado muito. Aí ele falou, mas trabalhou como, minha filha? Você foi para a escola? Eu falei assim, não, porque eu dei aula lá, eu ajudei, eu ensinei meus colegas. Então, assim, eu tinha outras opções, pensava em outras opções, mas depois, na adolescência, eu fui para os Estados Unidos, morar lá, e lá eu comecei a ajudar as pessoas aqui antes mesmo de me mudar. Eu já ajudava os colegas, né, dava aulas particulares, assim, e ajudava também, sem cobrar. Então, lá nos Estados Unidos, eu comecei a perceber, fazendo curso lá, estudando, que as pessoas precisavam muito de ajuda com a língua estrangeira. Sim. E aí eu acho que, quando eu retornei, né, eu acho que essa vontade, ela se intensificou e até a profissão que eu tinha em mente, até esse momento, eu acabei mudando de ideia. E qual era, só de curiosidade? Era jornalismo. Jornalismo. Mas era jornalismo impresso. Era a nossa profissão, né? Eu gosto muito de escrever e escrevo, então Que isso maravilha. eu continuei. Mas essa paixão pelo magistério, ela vem de algum lastro familiar? Existe alguém na família, alguma inspiração? Então, talvez a minha avó, ela era professora, Sim. ela se aposentou como professora, lá no materno. A minha mãe também trabalhou um tempo como professora, mas não foi muito tempo, porque ela se dedicou mais ao lar. Algumas tias, também irmãs da minha mãe, são professoras, né? Então, talvez por isso. E as suas primeiras experiências em sala de aula foram aqui em Governador Valadares? Foram em Governador Valadares, né? Eu sou de Patinga, mas eu acabei, minha família se mudou para cá, comecei a fazer letras na Univale, eu ainda não tinha completado 17 anos, então, mas depois, por causa da mudança, eu retornei e continuei o curso. Então, comecei aqui com o curso de idiomas, até por causa da minha experiência, né, de ter vivido 5 anos fora. E logo em seguida, colégios, assim que eu formei, né, que eu terminei a graduação, colégio da cidade. Você se lembra do seu primeiro dia de aula, efetivamente, como professora? Como foi? Eu costumo falar, assim, até um dia desse eu dei uma palestra e me perguntaram sobre alguma coisa também dos Estados Unidos, como é que foi a minha situação, a minha experiência. Eu falei, nossa, a minha memória, ela me trai, eu não tenho memória boa. Eu não entendo isso. Então, assim, eu não consigo, assim, exatamente dizer o que eu senti, como foi, o que falaram para mim,
Mas a impressão que eu tenho, assim, que sobrou na minha memória dessa experiência foi que eu estava muito nervosa. Estava, assim, muito nervosa mesmo, com medo de... Na verdade, eu estava com medo dos meninos, né, das crianças. Eram crianças menores ou eram adolescentes? Eram meninos de 10, 11 anos, e eu estava com medo dos meninos. Era um desafio. E não eram muitos, eu lembro que era no curso, devia ter assim, uns 8, 10 no máximo, mas eu estava, assim, aterrorizada com medo deles, assim, do que eles iam fazer, se eles iam me respeitar. Então eu lembro desse medo que eu senti. Não do conteúdo, assim, propriamente, porque era um conteúdo relativamente fácil, né? O menino está começando ali, os primeiros passos na língua inglesa. Mas eu lembro que eu senti muita tensão. Pois é, dessa época para cá, são 2 décadas, né? Apesar de jovem ainda, começou bem nova, né? A Jean já está aí 2 décadas como professora, como mestre, né? E homenageando os professores, nós estamos conversando com a professora Jean Carla, que vai nos contar muito mais ainda sobre essa profissão, sobre essa paixão. Nós falamos muito que é uma vocação, né, ser professor. E daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre ela, principalmente sobre como ser professor nos dias de hoje, né? Então, ela começou, era um tipo, era um sistema, era um formato, principalmente era um público, e hoje é um outro. Né? E como lidar com essas realidades e os desafios do dia de hoje. Daqui a pouco, depois do intervalo aqui no Quer Fazer Entrevista. De volta com Quer Fazer Entrevista, e hoje homenageando os professores, 15 de outubro, Dia dos Professores, Dia do Professor, e estamos recebendo aqui uma representante da classe, né? A professora Jean Carla, que é mestre, fazendo a correção no início eu falei doutora, mas é mestre em inglês, e ela está atualmente ministrando aulas de espanhol e é professora com muito gosto há 2 décadas. Começou bem jovem. No primeiro bloco conhecemos a trajetória, o despertar da paixão por estar em sala de aula, não é? E vamos conhecer um pouco mais agora da trajetória. Não é? Você já esteve em vários educandários de Governador Valadares e já esteve à frente de vários perfis de turmas, né? Já deu aula para criança bem pequenininha e você já experimentou também outras faixas etárias? E qual é a diferença de uma para outra em termos assim do estar frente a frente com os alunos e essa missão de ensinar? É bem diferente, né? A gente tem que respeitar cada faixa etária, cada ritmo de aprendizagem. Então, assim, criança, adolescente, eles aprendem rápido, eles se interagem mais, né? Entre eles, a interação com a gente também é maior. Então, assim, existe uma disposição para aprender maior, porque, claro, está começando a vida, eles têm a curiosidade para aprender, para saber. Mas, por outro lado, eles também esquecem com facilidade, porque existem outras coisas que estão transitando aí, né, no dia a dia dessas crianças e adolescentes. E, como você disse, 20 anos atrás, o perfil dessa criança e desse adolescente era um e hoje é totalmente diferente. Ao mesmo tempo que a língua inglesa e o espanhol, eles ganharam mais destaque no cenário, né? De vida das pessoas, seja no âmbito relacionado a turismo, né, viagens, ou mesmo a questão do trabalho, a gente tem assim vamos dizer, um desprendimento do aluno em relação a isso, porque ele vê, ao mesmo tempo que é necessário, ele ainda vê como opcional, como facultativo. Sim. Um dia eu vou falar, um dia eu vou aprender. Então, existem muitas outras questões, outras coisas que estão ali na cabeça do jovem, né, hoje em dia. Uma dúvida. Na minha época, eu lembro que eu fui experimentar aulas de línguas, né, já no antigo 2º grau, não é? Que eu comecei a aprender inglês, mas era muito básico mesmo. Daí, se eu quis, né, e alguém quisesse avançar um pouco mais, tinha que procurar uma escola privada, uma escola particular, um curso particular. O inglês que se ensina hoje nas escolas, no ensino regular, ele é mais aprofundado? Ele tem mais conteúdo? Sim, sim. Eu noto isso. Desde a época que eu iniciei, tem melhorado essa questão do inglês e até mesmo uma questão que às vezes os pais não compreendem, que é na escola, no colégio, a gente tem que priorizar
o ensino dos textos, né, da comunicação, mas é uma comunicação mais voltada para textos, uma comunicação textual, por causa mesmo das questões que foram mudando, né? Os alunos hoje têm que fazer Enem, eles têm que ler um texto, têm que interpretar, os profissionais você tem que preparar um aluno pensando até, eu falo com os meus alunos, olha, você tem que pensar que um dia você pode fazer uma prova de mestrado ou doutorado para ingressar numa universidade, ou até mesmo um curso fora, na pós-graduação, e você precisa de, basicamente, saber ler e interpretar os textos na sua área. Então, é voltado para essa leitura, e é uma leitura, e são textos assim, modernos, textos contemporâneos. Hoje a gente encontra nos livros, tanto de inglês quanto de espanhol, textos semi-autênticos ou autênticos. O que significa isso? Textos retirados da internet, e os semi-autênticos modificados um pouquinho, sim, dentro daquele nível. Antigamente não, a gente encontrava nos livros assim, textos didaticamente preparados. Por exemplo, se a unidade estava ensinando presente, o texto todo no presente. E a gente não vê isso no texto real. Sim. Você não tem como ler um texto no jornal, ou numa revista, ou lá na internet, você encontra um texto todo no presente. Você pode ver a predominância de um tempo verbal, mas não o texto todo no presente. Então, era um texto assim, fora da realidade, sabe? E o interesse também do aluno naquela época era menor. Hoje ele tem mais interesse, mas como eu disse, o interesse dele está difuso. Ele tem muito interesse, mas ele tem muito interesse em outras coisas também. Então, ele é bombardeado por atrativos, né, por diversos tipos de atrativos, não é? E como o conteúdo hoje é diferente, ele é mais aprofundado, ele é bem mais amplo, não é? E com certeza a preparação das aulas também, elas têm que ser diferenciadas, né? Porque primeiramente pelo conteúdo, segundo, também com relação a atrair a atenção do aluno, né? E aí também é um grande desafio, né? É um desafio. É um desafio porque nem sempre o livro didático ele vai apresentar um texto que vai atrair o aluno. Né? Os livros têm melhorado muito, a gente tem encontrado, né, principalmente falando em termos de colégio, os livros têm melhorado bastante nisso aí. Mas eu acho que o que atrapalha, dificulta muito, que eu vejo, são as salas de aula lotadas. Sim. Porque para você fazer um bom preparo, para o aluno ter interesse no texto e ir para o texto ler, você tem que fazer um bate-papo com ele antes. Então, às vezes eu encontro dificuldade, porque você lança uma pergunta ali para, né, trazer a curiosidade. Sim. E como que você vai escutar 35 alunos, 40 alunos? Então, nem todos querem falar, é verdade, mas a maioria quer falar, quer opinar, e depois que lê o texto, quer colocar impressão sobre o que achou. Então, como que você faz isso? Porque a questão não é só ali o texto, o aluno leu e recebeu aquela mensagem, ele também vai produzir algo a partir daquilo, né? Sim, e muitos alunos, isso não só na aula de inglês ou espanhol, em qualquer disciplina, não é? É contraproducente. Às vezes o aluno quer se manifestar, quer colocar a sua opinião e não dá tempo, né? Não há tempo, 50 minutos, 45, 50 minutos, não dá tempo, isso para qualquer disciplina. Hoje nós estamos conversando com a professora Giancarla, representando seus colegas aqui, Dia do Professor, dia 15 de outubro, aquele grande abraço, um beijo para esses vocacionados, homens e mulheres que estão aí ensinando as nossas crianças, nossos jovens e também os nossos adultos. E daqui a pouco nós continuaremos essa conversa falando sobre o desafio de ser professor, e também, não só o desafio, a paixão de ser professor. Nós vamos a um rápido intervalo, Quer Fazer Entrevista, volta já. Voltamos com Quer Fazer Entrevista, a convidada de hoje, Giancarla, representando aqui os professores, 15 de outubro, Dia do Professor. E nada mais justo que homenagearmos essa classe tão fantástica, né, que são aqueles abnegados e abnegadas que estão em sala de aula enfrentando todos os desafios, né, para poder ser um professor, ser uma professora. E estamos conversando justamente com uma professora que está há 2 décadas ensinando, né, levando informação para crianças, jovens e adultos. Professora, falávamos sobre a questão do passado e do presente, né? Do passado, quando eu era criança, por exemplo, eu ia em sala de aula e via no professor aquela fonte única e inesgotável de conhecimento. E é nele que eu tinha que buscar o conhecimento, né? Todos os conhecimentos possíveis. Hoje a gente vê que as crianças já nascem
sabendo de muita coisa, né? O bombardeio de informações. Um bebê hoje já sabe que o telefone não é teclado, tem que passar o dedinho ali, com 3, 4 anos já começa a interagir, a informação de TV, informação de tablet, de celular, de internet, disso, daquilo, os próprios pais, os colegas. Então, hoje, ser professor, acredito eu, ele é muito mais desafiador nesse sentido. O professor ele está muito mais preparado para tentar se equivaler ao conhecimento que aquelas crianças trazem, aqueles adolescentes trazem. Ele já vem para a sala sabendo muita coisa e muitas vezes não sabendo como organizar esses pensamentos. Né? Como que é lidar com essa dicotomia, com esse desafio? É interessante, é desafiador, mas eu acho que isso acontece também em outras profissões, né? Como às vezes a gente está sentindo uma dor, alguma coisa, vai lá no Google, né? Vai pesquisar o que Doutor é, Google, né? Doutor Google, e aí a gente já chega lá no médico, já morrendo de vontade de falar, né? Que viu isso, viu aquilo e tal. Então, assim, o aluno já vem para a sala de aula, muitas vezes ele já teve acesso àquela informação, como eu estava falando sobre trabalhar com textos. Isso agrega, às vezes também traz um pouco de desencontro de informação, porque o que ele viu não é bem aquilo que ele entendeu, mas eu acho que o aluno ainda não está sabendo usar a internet, vamos colocar assim, né? No YouTube, por exemplo, tem muitas videoaulas, muitos canais educativos, então o aluno ainda não tem assim noção do que tem lá para ele pesquisar. Então a gente tem ajudado, tem ensinado, né? Eu mesmo já produzi vídeos, já coloquei lá à disposição deles para poder tirar dúvida, fazer revisão da matéria. A gente coloca lá endereços, links, né? Os professores em geral já têm entrado nessa dinâmica da internet, porque não tem como fugir. Tem que se adequar, né, ao interesse e à linguagem, não pode ficar para trás. Né? Não pode, e faz parte, a tecnologia faz parte do ambiente do aluno. Então não dá para você desvincular isso, achar que o aluno vai sentar ali, como na minha época, na sua, a gente vai ficar olhando para o professor, tomando nota, e é isso aí, pronto, acabou, e o máximo eu vou lá na biblioteca pesquisar, copiar alguma coisa lá dos outros livros, né, que estão lá, mas não existe mais. Então, o aluno não está interessado mais nesse formato. E é muito difícil porque a escola está andando em direção a um mundo tecnológico, sim, mas ainda está passos muito lentos, né? muito lentos. Nosso projeto pedagógico, praticamente da década de 60, não mudou ainda, né? Muito lento. Ainda mais a tecnologia que vem aí. Recentemente participei de um seminário de educação e tecnologia. Mais de 70% dos professores que estavam participando não sabiam como usar um tablet que o governo federal havia disponibilizado para a rede pública. Né? Então, e todos os alunos sabiam. Né? Então, é um grande desafio, né? E como você disse, né? Tem que se quer continuar nessa profissão com qualidade, tem que se adequar, né? Tem que saber explorar. E também, muitas das vezes é isso, o aluno chega com muita informação, mas não sabe o que fazer com aquela informação. Tem que desconstruir alguma coisa para poder construir algo benéfico através daquela informação. Exato. Daí vem a outra pergunta que eu quero fazer a você. Como tanto tempo depois e com todos esses desafios, encontrar motivação para continuar em sala de aula? Eu acho que é a mesma vontade de ensinar. Porque se a gente tem vontade de ensinar, tem o desejo de ver o produto daquilo que você está trabalhando já há tanto tempo, e mesmo com as mudanças, a gente tem que ter a cabeça aberta. Não tem como você falar assim, eu não sei, eu nunca me vi nessa situação, mas eu já vi professores falando, eu não gosto disso, eu sou péssimo para mexer com informática, com computador, eu não quero, eu nunca tive essa resistência. Então, eu não encontrei assim, nisso aí um desafio, não, até gosto muito. Mas assim, encontrei outros desafios, a gente encontra a cada dia, né, desafios para poder continuar na profissão. E eu acho que isso todo professor encontra, que são os desafios em relação a plano de carreira, salário, ao próprio ambiente, porque também não adianta o professor ter um excelente salário, vamos dizer assim, em vista do mercado. Ele compara, ele fala, nossa, meu salário está muito bom quando eu penso nessa outra escola que eu trabalhei, ou nesse outro ramo do ensino. E ele não ter condições ali de trabalho no que se refere a um grupo
uma unidade, uma integração, um espaço de trabalho que respeita as suas limitações e respeite também a sua vontade de crescer ali, de fazer diferente. Porque às vezes também o ambiente está tão fechado que a gente não consegue muito avançar naquilo que a gente propõe, né? E também o professor, por outro lado, o professor tem que tentar adequar, mudar, mas mudar dentro também daquilo que vai adequar aquele ambiente, porque não adianta também eu ficar tentando fazer uma coisa que aquele ambiente não comporta. Então, qual que é a minha proposta e qual que é a proposta da escola, da instituição? A gente tem que tentar integrar isso aí, né? E buscar a unidade do grupo. Então, assim, a gente pensa em salário como desafio. Sim, é um desafio. O aluno, essa fragmentação do próprio ser, né? Que chega lá na sala de aula todo fragmentado, ele está perdido. Sim. Porque está questões familiares, ou questão mesmo da internet, do bombardeio de informação. Isso é um desafio para a gente também. Então, assim, lidar com isso. É um novo desafio, né, para os dias atuais. E encontrar nesses desafios a motivação. Porque, como disse o poeta, né, o professor, o mestre, é um eterno aprendiz. Tem que ser um eterno aprendiz. O professor não pode achar que ele já detém toda a informação. Tem que estar buscando se informar, se atualizar a todo momento. Hoje realmente está difícil, as condições sociais, a atmosfera de humor do país hoje é complicada, né? Vivemos um país em crise, em diversos setores. Isso reflete na sociedade, reflete nas famílias, reflete nas crianças, né? E lidar com essas crianças em sala de aula, muitas das vezes, é muito complicado. Temos históricos aí de violência, mas não é só isso. Tem que ir por trás de tudo isso que está acontecendo, que está levando essa criança a explodir em violência, a não prestar atenção na aula, a desrespeitar o professor, a conversar em todo um contexto de problemas familiares e sociais por aí. Então esse é o desafio do professor também, dialogar mais com o seu aluno, não é só mais aquela aula expositiva que o professor está na frente, enche o quadro e passa a informação e cruza os braços e as pernas, né? Tem que ser amigo, tem que estar do lado do seu aluno. Por isso que é difícil. É por isso que nós valorizamos tanto vocês, professores, e o programa Kefas Entrevista, a TV Kefas, quer lhe parabenizar, Jean, e através de você, todos os professores que estão nos acompanhando, todos os professores de Governador Valadares da nossa microrregião, não esmoreçam, perseverem, continuem com essa missão tão linda que vocês têm. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação. E a você que acompanhou o nosso programa, se você é professor, aquele grande abraço, aquele grande beijo, continuem, perseverem, não desistam, porque vocês têm essa missão tão linda de moldar pessoas, moldar seres humanos, caráter, cidadão. Parabéns acima de tudo. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro, até o próximo Kefas Entrevista.